Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora em que estão a ver este canal. Este é o canal Voz de Povo, a voz do sem voz. Senhoras e senhores, hoje temos o nosso irmão Ivo Cissé, que tem recado para senhor Ilídio Té, ministro das Finanças do governo ilegal da Guiné-Bissau e diretor de campanha do senhor Umaro Sissoko Embaló nas próximas eleições presidenciais. Vamos ouvir o Ivo Cissé. Ilídio manda gente recado do como domingo. A mim cabem para defender domingos. Mas na conta Ilídio Vieira T, para ver se o papel de Ilídio Vieira T. Rede social tem inundado. Gente na coba, bumba, coba, papel, coba. Belídio bandido. Ilídio Vieira T, há menos de 3 anos, Ilídio Vieira T, que tem nenhum pilar nessa casa. Busca como punta garantis como sumi se bikingi minger si bom pecador si bom punta de se garantis. Papel de Ilídio Vieira T, não com se calque se histórico. Se vira tudo e bindi passaportes, bindi documentos. Ilídio Vieira T entrar aqui falsificação de documentos na Guiné. E fala gente como regime de PSC, panhale, prendile, oficial. Alguma vez a gente ouviu no papel de aquilo. Budi de papel de conta gente como aboy bandido, aboy drabão. É panhona na falsificação de documento, como não levar o oficial. Mas Ilídio Vieira T conta como domingos papel, Ilídio Vieira T irá bem com podres de domingos. Isso quer dizer como a nós não está interessado para subir de podre de domingos. A mim está interessado para Ilídio contar no caso de podre de domingos. Mas não é que eu Ilídio Vieira T de capítulo, para Ilídio Vieira T para contar no. Para ver como eu subi como é que esses bandidas que é na bem que na eleição. Porque foram da só e estão jogando raça na tribo. Nós é Ilídio Vieira T aqui assim bem nenhum papel que não morre. Quer dizer, Ilídio se fica calado e melhor. Para ver aqui na papel, tu suma quem está dentro do puti. Ilídio Vieira T que tem retórica, que tem Ilídio Vieira T essa capacidade. Quer dizer, ele pôs mais que mais caricado. Todo mundo Ilídio Vieira T na falar como domingo está ficando arma como e guinense mais giro. Ali Nani não está conta como na rede social ali alguém que mata papel. Agora, sabe me se desafia em Naldino? Não tem que mostrar na Nanino como a mim tá mais ele se papel. Não tem que bilhar assim, dá papel para amanhã até de noite. Porque Nanino está tomando, ele fala limão que tá bibi, e está tomando se Coca-Cola que gelo, e tá papel. Agora, se contra Ilídio Vieira T, rato de finanças, ele sabe como é mais domingo giro, em vez de bater como domingo está ficando arma como é mais giro, domingo está mostrando assim giressa. Ali conta a gente como é escrever de massa alguma coisa para vir apresentar de Guiné-Bissau. Vou escrever, vou mostrar no bom plano estratégico, que lá como a gente está mostrando. Agora, Ilídio que é fronta, e que a gente que estava afirmando lá na Biumbul, na fala como nem papel que ana morrer mais. Qualquer papel que dá para morrer, sume ba lima André, bandidos. E tem que morrer, se dá para morrer. Se faz pobre Guiné mal, não tem problema está dele. Nem que botar $800 papel, bu lese pátria ali, bu su ida para morrer, não toma não pipoca no de filme. Não tem problema está. Se mandinga que não faz bandidasco, suma esses que estão no tribunal, se dá para morrer. Se balanta, suma esses que estão na força armada, se dá para morrer, não tem problema está. A boa coisa que nós junta aqui no papel, a nós tudo, alguém está bilhante tomar, como ele disse ele só, e na furta povo. A boa Ilídio está afirmando, sem orçamento do Estado, fala como na estrada de Bumbo. Então, ninguém me fala estrada de farinha, alcatrado. Quem que me fala para estrada? Mas tem que ser na base de lei. E o que é fronta, é tem na etnia, que raça, na tribo, em grupo de bandidos. Se Ilídio Vieira T de falar de domingos ao longo de 6 anos, quem que nunca quer falar de domingos? Se o Umar Sissoko Embaló é alguém inteligente, desde que Ilídio fala com e tem algo para domingos. E que tem aqui algo, se a Umar da cercar fora, inimigo de Umar. Porque Umar, coisa que mais me ensina essa vida, e para esse vídeo, quem que podre de domingo. A boa Ilídio tem aquele lugar da Umar, que é o patrão, que é o papel. E depois não conta você uma coisa, é panfleteiros de Ilídio que botou de tudo, quando escrevi mostrar alcatrões para ali, direita e esquerda, ao longo do tempo tudo. Tempo de fazer, cada desses que botou para vir panfletar para Ilídio. E só bandidasco para ver como manga deles e testas de ferro. Sermões estão na finança, está ficando boque de dinheiro do povo, é dado ele, no nome de sermão, é fazer casas, é concurso de carros na rua de Bissau, está ficando falando como eles estão bem de vida, é ganhar dinheiro, tudo é mentira. E testas de ferros do Belídio, irmão de primos, sobrinhos, aquilo que está nele. Mas tempo de fazer, esse tudo coisado. Ele ver te falando como, e tem podres de domingo. E ter bomba ali do Ticino é podre de domingo. A mim vou ser interessado para saber o que é que domingos faz de bom, o que é que faz de mal.
Mas si lido katisil, ano nona punte lido. Suma ki fala ele pepel, biasi fala baje como ninu kana nini ultum pepel ka muri. Nunca mais nenhum pepel kana muri mais na Guiné-Bissau. Não tô falando obrigado. A nossa nome se para nenhum pepel muri na Guiné-Bissau. Mas não apunta fazer lido vier ter algumas perguntas só per respondendo, per contando de como. Fernando Gomes, ao lado dele, nesse regime, e matina morto nino para biar para ministro do interior. Homem garante, Jukuri Bande, que cataninha cabelo, cadogo, yarba primeiro ministro, hoje nem no mure. Hoje tagme no mure. Hoje é de estudo mataram Roberto Freire Cacheu. Basiru Dabo, Bayaya Dabo, companhia limitada. Peti sino que provas para a um dia ele lido indiano daqui que mesmo gente, povo sem interessado de receber daquelas. E depois é que só que sabe? Próprio Mindiano Nino Nazaré, contando como um dos financiadores de matar Nino Vieira, está na Guiné-Bissau. Para mim, dar farinha de malgueta, para o que o voz. Arquivos tem. E Lídio, Pepeles na pedi para o deles descobrir quem está na morte de Nino Vieira. Vou desculpar. Não mostrar você o gosto. Para Lídio Vieira ter peticino provas. Próprio Nazaré, que Mindiano Nino Vieira, contando quem patrocina a morte de Nino Vieira. Quem patrocinar. E Lídio Vieira tem suma ele está lá, indiano que mesmo gente. Não apontei Lídio de uma forma, na respeito, pediu da Pepeles de Guiné-Bissau descobrir quem é o autor principal, autor moral, autor financeiro, para matar Nino Vieira. Para mim, dar farinha de malgueta. Bobi na voz de Nazaré. Minha é grande, pera. Voilà. Mon mari n'était pas venu. Posso escutar? Ele para ver na Francis. À 69 ans. Si M. Robien me demande maintenant, même par téléphone, je lui dirais non, il faut aller me voir en Guinée-Bissau. Ma mari est parti. Quand j'ai quitté la guerre, après l'enterrement, ils m'ont demandé d'attendre. Il y a 6 hélicoptères qui sont arrivés. Il y avait le président de la Libye. Ils sont arrivés. Avant qu'ils n'arrivent, ils m'ont demandé d'attendre. J'avais 2 enfants mineurs, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté la Guinée. Parce que je savais, je connaissais tout ce qui s'était passé. Et qui avait la mallette de l'argent pour remettre à Nazareth, c'était Omar Sissoko. C'est lui qui avait cette mallette avec 2 millions d'euros. Abibu Gouvana. E cambide. Nazareth conta kuma morto di Siome, che 69 anni di idade, houve patrocínio de Gintes. Uno che gente che entregar maleta di dinheiro, 2 milhões de dólares cash ou euro que fala. E Omar Sissoko Embalo, atual presidente de Guiné-Bissau, que patrão de Lídio Vieira tem. E Lídio, povo de Guiné não se interessaram para saber quem mata Nino, quem patrocina a morte de Nino. Ora, quando Ticino, que Domingos faz de mal, Ticino, que o papel que o tem lá como presidente da República, e que comanda como mal da Sultanão, e trata a maioria parte deles, que farfanas, e trata ex-presidente da República, e trata de papel. E Lídio Vieira tem, Nazaré que conta, talvez Nazaré, e o cunhado, o tia, ou algo parecido, para bem ninguém Nino. Suma que Lídio Vieira tem falando como nenhum papel que não morre, mas ele pôs a campanha na fio, na conta bolsa. Recentemente, o ex-presidente Stalin na França, e uma zona onde que manjagos estão, e vai para pessoa de José Mário Vaz, ninha cachorro cana pipe com o Mário Vaz, que coisas. Dia que vai biumbo, dia que chega biumbo, que dia ainda começa, que dia que manas pisinha Milka Cabral, em detrimento de Nino Vieira, Nino santo, Nino melhor, Nino no papel, não tio, não sei tal como um dos melhores guerreiros da máquina. Que lá ninguém pode tirar que mérito. Mas Nino é pai de nação é Amílcar Lopes Cabral. Com todo respeito que tem para a família Vieira, mas Nino é pai de nação. Nino é um dos grandes guerreiros que não tem. Suma que não tem Bacanha na Tungue, suma que não tem Batitina Silla, suma que não tem Osvaldo Vieira, Nino é um daquelas grande combatente de liberdade e de pátria. Mas que tem estatuto da Amílcar Cabral. Ok, chega biumbo, passei bandidasco, pangana aquele povo lá, ena vai na decisão, ina lambu juku de bande, kadogo, e põe ao lado, e lambu líder, e põe ao lado, ena para pessoa da Amílcar Cabral yes, Amílcar Cabral isto, e que preste, que balinino já, aquele aqui príncipe, aquele aqui herói. E só bandidasco que ena vai aquele, na eleição. Or que vai cantungo,
que lena ataca só Domingos, bata fala que Domingos chega coba Jomaf, mas nunca cana tisse áudio, onde que Domingos na coba Jomaf, ou coba Manjacos, Minjere Domingos e Manjaco, filhos de Domingos e sobrinhos de Manjaco, nunca cana vai com coisa programa, esse é programa na sede só esse, orque sai lá dia que chega Gabu, e na vai ancala ida la hora mapa fala gente de leste, porque não é já, que ditos coisa lá, tal como é que se diz, regulas de bafata Gabu como seja papia Gabu e de seles Gabu que uma que compra Gabu e depois papel de gente botando gente tem como se toma ser papéis de capítulo regime nunca é permanente uma cana fica lá definitivamente uma dia na sai outro presidente que na bila que povo de Gabu e povo de povo de farinha e suma de Bigene e suma de Cantungo e suma de Oio e suma de Sul e suma de tudo outro povo nossa tudo de pé de igualdade de vai falar como não Gabu de que Gabu mentira Gabu de tudo guinenses obrigado minheiros de Gabu para maneira que o bambu Domingos Simões Pereira que nervo que tem no mar se socombalo que põe manda aquilo dito coisa lá pedir um papel e depois não conta você coisa e conta que como é na vinga Domingos ah você como uma contar não coisa meio barrado como Domingos para gente tomar cuidado como é alguém que mais violento e político mais violento que tem para ele está para mil coisa Domingos fio e tem dente e tem minguer tá furta Domingos está contando só uma palavra além uma beijo tem pouco mais é lumar e palhaço e não vai ser com nadie que ele está dele como é na vinga Domingos Simões Pereira para ele vai tam farinha e manda já comprar bamburão ok chega farinha para mingueres e farinha bambul como para vinga e Domingos esse bote cande Umar se socombalo Brema Camara vos escrever bodi tandeles desses na bambudo na terra é que se me fascinada tudo que Domingos faz Domingos queria plataforma é chora ali como plataforma e dá que pensa se gosta todo mundo de plataforma e queria que se que tudo gente yes tudo que Domingos faz na trade que lá mas é para agora e filho de né que acaba não pes ao longo do tempo tudo não pensa como é pega né coisa de 6 bilhões não falei já mas é 6 bilhões barra Domingos furtar gosto é diz que 6 bilhões é diz que se resgate gosto como Domingos tem partido gabinete que criado já há 16 ou 15 anos atrás trade que lá que está nele esses que tem nada para dar de Guiné e depois que tem nada de fazer Domingos do Mar esse coisa de Nazaré como foi e para botar meu líder vier até de Cuba esse recado a minha do Pepeles dano Pepe Bob para que bem falar amanhã eu vou falar Dona Nazaré perano minha garante perano se buscar que nervo uma perano esse pelido vier até ao longo do tempo nós tornou e lido bem que é pamphleto como e tem algo contra Domingos vou falar lido vier até a não falar pelo lido vier até para apresentando o que Domingos contar o que Domingos furtar caso contrário próprio Pepeles na pedir pelo deles investigar quem está no assassinato de Nino Vieira esse preponderante você como arquivos tem gosto engana outro que atende para falar com a minha vou falar para não farinha de malguete e lido ver até não me sei se de quem que é autor material de Matanino para aquilo que era para aquele biumbo Gabu na tene de seles farinha na tene que na conta lá bafatana ba contar o mentira cada qualquer que só para se para povo para ser interesse pessoal para tal para cabim falar minha vou falar lido ver até obi butia o bucunhada que Nazaré na contando quem que está lá. Si M. Robien me demande maintenant, même par téléphone, je lui dirais non, il faut aller nous voir en Guinée-Bissau. Mon mari est parti. Quand j'ai quitté la Guinée, après l'enterrement, ils m'ont demandé d'attendre. Il y a 6 hélicoptères qui sont arrivés. Il y avait le président de la Libye. Ils sont arrivés avant qu'ils n'arrivent, ils m'ont demandé d'attendre. J'avais 2 enfants mineurs, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté la Guinée. Parce que je savais, je connaissais tout ce qui s'était passé. Et qui avait la mallette de l'argent pour renaître à Nazareth, c'était Omar Sissoko. C'est lui qui avait cette mallette avec 2 millions. Avec combien? J'ai refusé. Avec combien? Pour renaître à Nazareth, c'était Omar Sissoko. Avec combien? C'est lui qui avait cette mallette avec 2 millions d'euros. Bobby, et quand il faut Minguer de Nino Kufala, si Minguer. Donna, Minguer garante, disculpa, Minguer garante. Minguer garante de Kuma. Hoje se marido da Muri, hoje há 69 anos de idade. Vá, botar. Quem que leva maleta de dinheiro? Hoje chega 6 helicópteros por Guiné-Bissau, 6.
Bacadafir e a companhia limitada, família de Nino fermentado, sim, depois inteiro. Como quem que gigantal mala de dinheiro, 2 milhões de euros na mão, e fala ali, para botar, pagou para ver mais. E falei a mim, vida de meu marido é muito mais melhor do que 2 milhões de euros. Minha filha não vai comer na palha, comanda, e tá dando nervo, subo como um minguer sai ali na França ali, para fazer bandidagem com o dinheiro, epa. Minhari gente fala na comer na palha com minha filhos. Mas na luta para minha filha dele dinheiro limpo, que é dinheiro de assassinato de meu marido. Ele não vier até dia que botissino provas desses. Botissino prova de que é que Domingos papia. A mim eu não abri ribalim papia mais. Não fala que lido falar de Domingos vamos para ele, e pardade. Botissino prova, suma caminho de prova, é Nazaré que papia. Patal. É luta, não vai que esses passo a passo, taco a taco. Maneira que é meu estilo, assim que não é levado. Quando ninguém cansa se cabeça, PGC na vai eleição presidencial e na vai eleição legislativa. Custa que custar, ou não se de dinheiro por que não queima primeiro, e não ser do cemitério. Se você não levar em cemitério, cemitério que queimado. Cemitério que queimado primeiro. Não começa a buscar agora caça a homem. Suma que vai estar falando. Caça de tudo é de ser identificado. Bandidos, tudo caça está identificado. De momento é tudo. Por favor, inscrevam-se, cliquem no gosto e no sininho e partilhem os nossos conteúdos. Obrigado por visualizarem o nosso canal e até a próxima!